Jornal francês critica Lula. Decepção. Liberation afirma que presidente brasileiro é um falso amigo do Ocidente. Então, se você gosta desse tipo de notícia e de comentário no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o sininho e dê um like e compartilhe o vídeo. Obrigado. Então, aí, essa matéria saiu, né, dia 23 de junho. Ele critica, o jornal critica Lula. Jornal francês, que o Lula está na França agora, né? O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é capa do jornal francês Libération, nesta sexta-feira, dia 23, com o título Lula, a decepção. A reportagem alega que o petista é um falso amigo do Ocidente. Então, vamos tentar entender por que dessas declarações, né? A crítica se dá pelos posicionamentos de Lula diante da guerra da Ucrânia. Então, ele vem defendendo a Rússia, né? E isso tem incomodado os brasileiros e todo o resto do mundo, né? Porque a Ucrânia está sendo bombardeada, a gente crê que é injustamente, por essa guerra que Putin vem fazendo. Então, Bolsonaro, na época dele, na gestão, ele se manteve neutro, mas Lula já vem se posicionando a favor da Rússia. Isso tem incomodado o ambiente internacional. O presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos. Isso aí já é uma historinha que esse jornal está dizendo. Porque Lula nunca foi aliado de ninguém. Lula é um descondenado que subiu à presidência da República por causa que eles acharam melhor fazer isso, porque não tinha uma outra pessoa indicada para tirar o Bolsonaro da presidência da República, né? Armaram tudo isso aí, essa é a verdade, né? A gente tem que falar a verdade. E aí é o precioso aliado. Ele nunca foi precioso aliado. Ele nunca foi melhor do que Bolsonaro. Isso é conversa fiada. Então, especialmente quando se trata de ostracizar um novo pária do Ocidente. Então, ele fica do lado da Rússia. A Rússia, culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia, diz o jornal. Então, ele era a salvação do Brasil. Isso é conversa fiada que ninguém acredita que Lula, a maioria das pessoas, né, patriotas, não acreditam que Lula era a salvação do Brasil. Isso é mentira. O Bolsonaro colocou o Brasil no trilho certo, andando para frente, com o Paulo Guedes na economia, uma coisa que nunca aconteceu nesses tempos todos de república, e vem me dizer que o Lula ia salvar o Brasil. Conversa de para boi dormir, conversa fiada, né? O convite a Nicolás Maduro para participar de uma reunião de presidentes da América do Sul em Brasília também foi alvo de críticas. Então quer dizer que ele estende o tapete vermelho para Maduro, aquele ditador da Venezuela que está sendo procurado pela polícia dos Estados Unidos com uma premiação de mais de 15 mil milhões de dólares, quer dizer, 15 milhões de dólares de recompensa. Então, a publicação questiona se Lula não tem conhecimento dos abusos cometidos na República Bolivariana, do autoritarismo. Claro que ele tem. Ele é amigo de ditadores, de Maduro, de Ortega, se reuniu agora esses dias passados lá na Itália, né? Com o presidente de Cuba, que é um ditador, fabricam drogas, né? Cocaína e outras drogas para distribuição no mundo inteiro, até na Europa. Então, como é que ele não vai apoiar a Rússia? Ele é amigo de ditadores. Então, como é que ele é o salvador da pátria brasileira? Isso é uma mentira, uma narrativa totalmente fake news. Entendeu? O jornal ainda destacou que no cenário internacional Lula era esperado como um Messias. Mentira! No cenário internacional, só se for da Disney, do Disney World. Entendeu? Ninguém estava esperando Lula como o Messias. O Messias sempre foi, quer dizer, foi o Bolsonaro. Estava colocando o Brasil no sucesso, com uma nova cara no ambiente internacional, com sucesso,
limpando o nome do Brasil no exterior. Quem estava fazendo isso era o Bolsonaro. Isso aí não tem como contestar. Lula está queimando a imagem do Brasil, né? Essa é a verdade. Ah, mas não é. Essa é a verdade. Você pode falar o que quiser, mas essa é a verdade. Então isso é tudo com a conversa. E Messias, que Messias? Mas não passou de uma miragem ou uma imagem embaçada. Foi tudo enganação, uma armação. E ainda tem gente acreditando no Lula até hoje. Quando a pessoa ganha algum favor, algum cascalho para estar apoiando o Lula, a gente até entende. Agora, a pessoa que apoia o Lula, vota no Lula e ainda continua afirmando esse governo e não recebe nada do governo, essa pessoa deve estar meio, precisando de tratamento psiquiátrico. Então, nem mesmo as dificuldades de articulação no Brasil com o Congresso passaram despercebidas. O jornal lembrou que o petista está com as mãos atadas pelo Congresso. Mas não está bem assim, não. Porque ele aprovou agora o Zanin, o advogado do PT, para o cargo do STF. E molhou a mão lá com emendas parlamentares, quase 5 bilhões de reais do nosso dinheiro. E ele foi aprovado. Até a bancada evangélica apoiou esse elemento, esse advogado. Então, não está tão ruim para ele, não. Ele está fazendo o que ele quer. Então, nem mesmo as dificuldades de articulação. O brasileiro também foi criticado pelo excesso de viagem nesses primeiros meses de mandato. Ele só vive viajando. A função dele, desse Messias falso, é de estar viajando e gastando milhões de reais em hotéis 5 estrelas, enquanto que o pobre que se exploda. Né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Estou falando alguma mentira? O brasileiro também foi criticado. Né? Lula foi classificado como hiperativo diplomaticamente pelos encontros com mais de 30 líderes. Então ele só vem se encontrando. Tá aí a capa da revista lá fora, lá na França. Lula decepção. Entendeu? Então ele teve um encontro com Macron e vem fazendo a sua atrapalhada, né? Então tá aqui um vídeo aqui que explica o que aconteceu lá na França sobre esse episódio. Vamos assistir. Lula a decepção, com alegações de que o mandatário seria um falso amigo do Ocidente. A crítica se dá especialmente pelos posicionamentos de Lula em relação à guerra na Ucrânia. Diz assim: o presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar o novo pátria do Ocidente, a Rússia, culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia. O convite a Nicolás Maduro para participar de uma reunião de presidentes da América do Sul em Brasília também foi visto com maus olhos pelo jornal. A publicação questiona se Lula não tem conhecimento dos abusos cometidos na República Bolivariana do autoritarismo. Lógico que ele A tem. publicação afirmou também que no cenário internacional Lula era esperado como um messias, mas tratava-se de uma miragem ou uma imagem embaçada. As dificuldades do presidente brasileiro com o Congresso também não passaram. Então tá aí. Mais um vídeo, mais uma notícia. E ele está na França agora. Ainda falou da Amazônia, que a Lula afirma que a Amazônia pertence à humanidade durante discurso em Paris. Então a Amazônia, ele deixa bem claro que não pertence ao Brasil. Quer dizer, pertence à humanidade. Então mais uma falácia dele lá nesse encontro. Nesse festival aqui, ó. Paris, França. Lula discursa, né? Power Planet em Paris. Então, tá aí. Ele falou que a Amazônia não é do Brasil, especialmente, mas sim de toda a humanidade. Entendeu? Então, fala. Alguns colocaram, como ele falou, contra o agronegócio, né? Indiretamente, mas falou. Então, essa é a notícia. Se você curte esse tipo de comentário, de notícia, se inscreva no nosso canal. Aí, tá aí o nosso canal. Ajude-nos a chegarmos a 1000 inscritos, a monetizar esse canal. E temos aqui também um outro canal que eu não posso falar, né? Fica uma coisa antiética, que é esse aqui, que também está sendo bem acessado. Se inscreva também nele. A gente pede aqui, por favor. Então, até a próxima notícia, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência.